e lá consta que eu devo cortar o cordão umbilical. E eu espero estar de pé para conseguir fazer isso, né? Não ter desmaiado. Mas que tipo de filhos nós vamos deixar para o mundo? Nosso diário de gravidez, do 7º e do 8º mês. Eu sinto que eu aproveitei bastante, mas tô com muita saudade já. Mas ao mesmo tempo eu anseio por ver ela. Como ela mexe todos os dias, ela tem mexido bastante. Eu sinto assim que mal posso imaginar assim como será a casa com a Esther aqui dentro, né? Eu olho para trás assim, quando eu descobri a gestação, eu já mudei tanto, eu sinto que muitas coisas dentro de mim já mudaram por fora, a mentalidade, como eu vejo as pessoas e a vida, como que a gente se transforma quando a gente está gerando uma vida. Eu vi isso uma frase uma vez que mexeu muito comigo, que a gente não deve pensar que mundo nós vamos deixar para nossos filhos, mas que tipo de filhos nós vamos deixar para o mundo. E a minha maior preocupação é essa: que tipo de mãe eu preciso ser para poder deixar boas sementes, né? Para que essas sementes geram sementes ainda melhores. Então, eu vejo muito a maternidade não como uma coisa de possessão. Os filhos não são meus, os filhos são do mundo. E que tipo de pessoas eu preciso deixar no mundo para que essas pessoas, essas sementes, transformem ainda mais pessoas, lugares, né? Que deixe realmente um legado. Com 25 semanas, eu comecei a sentir muita falta de ar e aí não parou mais. Então, eu preciso estar sempre dando pequenas pausas para respirar, para realmente sentir. Parece que tudo sobe assim, sabe? Então, eu me sinto às vezes muito sufocada em ficar em ambientes fechados, assim, eu me sinto um pouco sufocada. Preciso sempre de estar em ambientes abertos para eu poder respirar. Eu ganhei muitas coisas. Eu ganhei de uma amiga uns sapatinhos vermelhos muito fofos. Eu vou tirar uma foto e vou deixar aqui para vocês verem. Para mim foi muito especial porque ela mesma que fez, sabe? Pensando na Esther. Também ganhei um bodyzinho branco com babador, assim, coisa mais fofa do mundo, também foi minha paixão. Ela ganhou da Dinda dela um mini berço e também ganhou uma cadeirinha, né, daquelas de que se move. Então, foi muito especial também. Muitas pessoas deram muitas coisas, mas assim, algumas coisas marcam, né? E com certeza lacinhos também, ela ganhou bastante lacinhos, toquinha, ela ganhou roupinhas também de muitas alunas minhas. E tá sendo bem legal isso, bem legal assim, ver como que as pessoas esperam também, veem, ficam felizes com os nossos sonhos, sabe? Se realizam através dos sonhos de outras pessoas. Quem me conhece mais intimamente sabe o quanto eu esperei por esse momento. E sentir que essas pessoas estão vivendo esse momento comigo, com certeza é muito especial. Com 27 semanas, a rotina dentro aqui de casa, né, mudou bastante. Isso me deu muitos sentimentos de tristeza. E eu sempre gostei de mudanças, mas é diferente agora. Eu tô me sentindo diferente nesse sentido, porque é como se eu quisesse um ninho, como se eu quisesse algo mais concreto, mais conforto para poder cuidar, para poder proteger. Esse sentimento, eu sempre tive isso pelas crianças, essa coisa da proteção. Mas ter isso dentro da minha casa, né? Eu sempre fui um pouco desapegada com relação à moradia e tal, sempre gostei de me mudar, talvez porque eu tenha ficado em vários lugares nos últimos anos, assim, desde que eu comecei essa jornada aí de estudos e pesquisas e, né, me mudei para fora e voltei para cá. Eu nunca tive um lugar muito fixo, né? Sempre fiquei mudando, sempre para poder aprender sobre culturas, pessoas, né, estilos de vida. E agora essa minha necessidade de ter um canto mesmo, de realmente migrar e me enraizar em um lugar. Então
essas pequenas mudanças que eu sei que é para ir para esse caminho estão me deixando um pouco triste, sabe? Mas é uma tristeza de medo, então é uma tristeza boa, uma tristeza de expansão. E são muitas mudanças, né? O período de uma gestação é um ciclo que está se abrindo. E essas mudanças todas, meio que se a gente não conseguir nominar elas e trabalhar na nossa mente de que esse é o processo, né? Esse é o processo de crescimento, de evolução. Essas mudanças, né? Porque a mudança ela é muito desconfortável, mas a gente precisa saber lidar com o desconfortável. E quando a gente nomeia, fala assim, não, eu estou passando por isso por causa desse objetivo. Isso dá uma certa tranquilidade, apesar do desconforto. Eu tenho sentido, assim, não de ficar grudado, mas eu tenho sentido a necessidade de ter a presença do Roger por mais, assim, mais tempo, por ter ele mais perto. Eu me sinto como se ele precisasse me proteger de alguma forma. Realmente eu admiro muito mães solos. A gente começa a ver mães, pessoas de uma maneira muito diferente. Eu já tinha um certo olhar de compaixão por isso, mas agora tá sendo um pouco mais profundo, porque com o companheiro, né, como o Roger é um homem totalmente dedicado, sabe, carinhoso e preocupado, né, de fazer o bem para nós dois, e daí agora, imagina quem não tem isso, né, esse apoio, porque é a realidade de muitas pessoas aqui no Brasil, não só no Brasil, né, em muitos lugares. Como eu passei o mês, né, os 2 meses de 7 e 8 meses. Passou rápido demais, muito rápido. Como eu disse, veio essas emoções, veio essas sensações assim, mas nada que me travasse. É só para refletir, para crescer mesmo, sabe, para expandir. Mas passou muito rápido. Eu queria realmente assim voltar. No momento em que eu descobri a gestação, inclusive eu achei o meu documento de quando eu fiz o teste, né, no laboratório para descobrir a gravidez, e me bateu uma saudade, pensando, nossa, aquela época nada ainda era tão concreto e agora, né, tudo já se materializou e a Esther já tá chegando. E isso foi assim um choque assim de passou rápido. Mudanças no corpo. Eu não tive muitas mudanças, foi só a barriga mesmo que cresceu. Eu engordei muito pouco. Na verdade, quando eu descobri a gravidez, eu tava com 70 quilos mais ou menos. E agora eu tô com 76,5 mais ou menos, 77, né? Vai oscilando. Sempre dá mais ou menos isso. Então, assim, eu ganhei só a barriga mesmo. E ela tá crescendo bastante. Inclusive, vou deixar pra vocês a foto do 7º mês. E também um registro aí desse 8º mês, como que minha barriga tá agora. Tá bem grandinha. E eu tô curtindo muito, já tô com saudade dela. Sobre o meu apetite. Não tive fome nessa gestação. E muitas vezes eu esquecia de comer, né? O Roger que me lembrava. E assim, não tive desejos. No início, sim. Mentira. No início eu tive desejos, sim. Mas foram coisas assim, tipo churrasco, coisas que eu nunca tive muita vontade de comer. Mas comi também um dia e passou, não tive mais vontade. Então eu não tive muito apetite, desejos na gestação. Melhor momento do mês. Na verdade, é um super momento. O Roger, ele dedica uma música em especial para Esther e a gente costuma escutar juntos nessa música toda noite. Isso é muito especial, um momento muito especial. Ele falou sobre essa música, ele falou que no início da gravidez ele escutou essa música e aí ele se encaixou nela, sabe? Ele via essa imagem dele com o nosso bebê, na época a gente não sabia o que era, né? Mas aí ele foi e me revelou isso. Mais ou menos quando eu tava no 7º mês, e desde então à noite a gente escuta essa música e se tornou um momento muito especial pra gente.
Pior momento do mês, pra mim, foi quando eu fiz uma eco e aí o responsável falou que a Esther tava abaixo do peso. Isso pra mim foi bem preocupante, né? Mas eu sentia no meu coração de que tava tudo certo. Na hora eu orei pro Senhor e eu senti que tava tudo certo. E tudo bem, passou, né? Daí, umas 3 semanas depois, a minha médica, a minha obstetra, pediu para eu voltar no hospital pra gente ver se estava tudo certo mesmo. E tava. A Esther tá com a pesagem normal, ela tá tranquila. Minha gravidez tá tudo tranquilo também. Fiz os últimos exames e tá tudo certo com ela. Tá tudo certo comigo. E a gente tá caminhando aí já pra reta final. Estamos ansiosos para poder ver o rostinho dela. Minha percepção sobre o pai. Eu acho que para o homem é mais desafiador se colocar nesse papel antes de realmente ser tão palpável. Mas ele tá muito animado, né? Ele conversa com ela, assim, ele pergunta sobre ela, mas é o que fala, assim, quando carrega, né, que realmente sente. Aí eu sinto, assim, que aí as coisas vão mudar. Porque para nós mulheres é muito fácil, a gente sente, a gente vive aqui, né? Tá dentro da gente, então tá mexendo, a gente tá sentindo. E mesmo assim não é tão palpável quanto vê, né, fisicamente. Mas ele tá bem animado. E agora, impressões do pai. Mais uma vez ele não tá aqui comigo agora. Então eu vou deixar aí pra ele deixar o registrinho dele. Então essa vai ser a minha parte de falar um pouquinho sobre como está sendo a gestação com a minha esposa amada Saori. Primeiro eu queria começar falando sobre a confiança dela, né, nessa parte da gravidez. Eu queria falar um pouco sobre como foi a confiança da Saori nesse período, que me impressionou bastante. Por que digo confiança, né? Teve uma etapa que ela foi fazer os exames e constou que a Esther estava um pouco pequena. Teve um erro, né, na parte médica lá, de fazer a medição da nossa bebê. E ela falou, não, tá tudo bem, pode confiar e tudo mais. Eu fiquei um pouco apreensivo, confesso, né? Mas ela se manteve firme ali. E aí fez mais alguns exames, até eles estavam preocupados de já induzir o parto, né? E eu também preocupado que isso não fosse no tempo correto, né? Mas ela confiou e, no fim, graças ao bom pai, tava tudo certo. Fiquei bastante impressionado com isso. Às vezes o pai tem que confiar, né, no senso da mãe ali. E isso foi bastante legal pra mim. Nosso relacionamento, né, tem sido bom. A Saori tá sendo muito paciente, ela sempre faz os agrados pra mim. Cozinha super bem, cuida muito bem da gente. E eu tô tentando também ser o melhor que eu posso, né, de deixar a casa arrumada, fazer as compras que precisar para cooperar ali, né? Então eu acho que é importante nessa fase nós homens também colaborarmos, né? A gente tem que se ajudar, né? Ela teve uma fase que acho que ela parou um pouco, mas ela falava muito que a barriga estava muito grande, sabe? Nossa, como a minha barriga tá grande, tá grande. E às vezes grande, né, em relação ao quê, né, se for ver, né? Porque na igreja nós temos algumas outras mulheres que estavam grávidas também, só que a barriga delas eram pequenas, né? Então, se eu vou comparar com elas, realmente estava uma barriga grande, né? Mas quando nós fomos fazer alguns exames da Esther, né? Aí eu vi outras mulheres bem maiores, sabe? E eu falei, olha a barriga daquela lá, tá bem maior que a sua, né? E ela falou, nossa, é verdade, né? Então, isso também foi algo interessante. Eu adoro o nome Esther, né? Acho lindo. E acho também legal que a gente adotou tipo um método judeu da coisa, né? Porque na tradição judia, né, são as mulheres que escolhem os nomes dos filhos, né? E eu gosto muito do nome, concordo, claro, né? Mas só para relatar aqui que foi minha esposa que escolheu, mas eu gosto bastante, pra Estherzinha ver no futuro aí, que foi a mamãe que escolheu o nome dela. Sobre a musiquinha, né, que nós escutamos. Então, é a Ode to My Family, né, qual é o nome dela mesmo? Cranberries, né? Então, é uma música antiguinha até, mas é muito boa, eu gosto bastante. Né? Fala um pouco do relacionamento que ela tem com os pais dela, a saudade que ela tem deles. Então fala da mãe, do pai, do relacionamento, e eu acho bem legal pra gente ouvir junto com a Esther. Espero que quando ela estiver maiorzinha, ela também goste muito da música.
Conversa que eu tenho tido com outras pessoas, né, sobre esse momento que nós estamos passando, né. Então uma pessoa foi a minha mãe, que eu conversei um pouco, né, como é que foi para ela ter me concebido, né, ela e meu pai, como foi, né. Então ela falou que foi muito bom, eles estavam numa situação razoavelmente bem financeiramente, e ela fica preocupada de eu cuidar. Olha, tem que ajudar a esposa, tem que fazer e tudo mais. Então isso eu achei bastante interessante. Outra pessoa que eu conversei também sobre o assunto foi um companheiro de trabalho, né? E eu achei interessante que não é um sentimento só meu, né? Mas ele fala que ele só foi dar conta que ele tinha um filho, que ele não ia sair mais sozinho com a esposa quando ele estava voltando do hospital, né? Que aí tinha a criança nos braços ali e eles estavam voltando para casa, né? Para nós homens, né? A gente segue vida normal, né? A esposa que está sentindo já a criança ali, a gente tenta cooperar e tudo mais para mostrar que tem mais ciência, mas de fato, desculpa, a gente não tem muita, né? Mas as mulheres que tem nesse começo, né? Acho que quando a bebê chegar, aí eu vou estar mais aterrisei, né? No hospital, essa é uma coisa que eu estou um pouco apreensivo ali de como vai ser, né? Porque a Saori fez um plano de parto, né? E lá consta que eu devo cortar o cordão umbilical. E eu espero estar de pé para conseguir fazer isso, né? Não ter desmaiado. A gente fica, como é que vai ser, né? As dores, o que o homem faz para ajudar? Se só pega na mão, se fala alguma coisa, ou se não fala, né? Sei que tem que ficar de olho na criança o tempo todo, mas como vai ser, tem essa apreensão, mas acho que é normal, não tem muito o que fazer, tem que viver o momento. Pedir a Deus para iluminar a gente no que vamos fazer, né?